R. Lens Produtora. A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo. Mais um testemunho para a glória do Senhor, nosso Deus. Hoje a nossa convidada é Diaconisa Estela. Ela é mãe, casada. Ela congrega na igreja Assembleia de Deus, voando como águia. E a cidade é Rio de Janeiro. Olha que glória a Deus. Mas antes de estar apresentando a Estela, quero convidar você para se inscrever no canal do Crente Podcast, você que não é inscrito ainda, compartilha, vai compartilhando para quem você conhece e ativa o sininho. E também quero convidar você que tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para você estar aqui no Crente Podcast contando o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus! E já aqui apresentando a diaconisa Estela, a paz do Senhor, Estela. A paz do Senhor Jesus, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conhecendo vocês. Glória a Deus. E toda a honra e toda a glória, né, seja dada ao Senhor Jesus. Seja dada a Ele, glória a Deus. E hoje vai ser tremendo, hein? Amém. Glória a Deus. Vamos começar com o testemunho de hoje. Amém? Glória a Amém. Deus. Fica à vontade, Estela, diaconisa Estela. Amém. Tudo é para a glória de Deus, né? Sim. E teve um período da minha vida que eu engravidei, sendo que na época que eu engravidei, Jamília, eu não estava preparada para ser mãe. Naquele momento, eu não me achava apta a ser mãe. Sim. E ao decorrer do tempo, aquela gestação, ela me incomodava, né? Como eu nunca contei isso para ninguém, né? Até mesmo por motivo de vergonha, pelo fato de, naquela época, eu não ter aceitado, né, aquela gestação. E passou-se um tempo, quando eu estava com 5 meses de gestação, eu percebi que eu estava sentindo algo diferente, como a primeira gestação, então eu não entendi o que estava de fato acontecendo. E ali, meu esposo e eu corremos para o hospital com muitas dores, e no caminho, né, sentindo muitas dores, e no caminho eu senti que uma voz diferente falava comigo. Sendo que afastada do evangelho, né, de muitos anos, afastada, e vivia, né, uma vida de mundana, Sim. né, não queria naquela época também compromisso com a obra de Deus. E ali eu ouvi, né, pela primeira vez, que uma coisa que eu nunca tinha ouvido era a voz de Deus, em toda a minha vida. Eu até me assustei, porque eu disse, que voz é essa? Sim. Eu acho que deve ser as dores que eu estou sentindo. Estou delirando, né? E ali o Senhor falou comigo de novo. Se você aceitar Jesus, eu salvo seu filho. Sendo que não era os meus planos em aceitar Jesus. Eu não tinha planos nenhum de ser evangélica. Eu não queria ser evangélica. Na verdade, eu não queria ser evangélica, eu não queria ter compromisso com Deus. E eu entendo que quando o Senhor ele tem algo, né, na nossa vida, Um propósito, né? de salvação, de libertação, né? Ele vai na hora certa, ele entra na hora certa, né? E aquele momento ali que eu estava perdendo, né, aquela criança, né, ali Deus já tinha um propósito na minha vida de me trazer de volta, né? E ali o Senhor falou comigo novamente, pela segunda vez, aceita Jesus que eu salvo seu filho. E eu, um pouco confusa, mas ali nervosa, porque eu estava sentindo muita dor. E pela terceira vez, Jamília,
o Senhor falou comigo: aceita Jesus que eu salvo seu filho. Eu automaticamente abaixei a cabeça e disse que eu não queria. Ele entendeu, Deus entendeu, né? Ao fato de eu ter abaixado a minha cabeça e ter balançado ela, ele entendeu que eu não queria aceitar Jesus. E ali começou um processo na minha vida muito grande, né? Ali eu vim a perder meu filho e eu confesso que eu não vou dizer que é vergonhoso, né? Porque eu acho que é um aprendizado, né? Para quem vai assistir, para quem vai ouvir, né? Naquele momento ali eu senti um alívio, porque eu não queria, porque eu tinha muito ciúme do meu marido, né? Tinha muito ciúme, era um ciúme. Sim. Você pensar assim, engravidar e atrapalhar seu casamento. Sim, pelo fato de eu ser uma pessoa muito possessiva, então eu achava que aquela gravidez ali iria atrapalhar. Então, pelo fato de eu não querer aceitar Jesus, não queria ter compromisso com a obra, e pelo fato de ter ciúme do meu marido. Eu achava que iria perder a atenção, né, pela criança. Sim. E ali o Senhor, ele levou meu filho, né? Eu digo que ali também foi uma rebeldia da minha parte, né? E, na verdade, como eu falei, eu não queria ser evangélica. Eu queria continuar no mundo, porque quando o Senhor ele me chamou naquele momento ali para aceitar Jesus, eu simplesmente olhei para trás e vi, né, tudo que eu fazia, né? Eu era uma pessoa mundana, né? Eu era uma pessoa que bebia muito, né? Não queria compromisso com a obra do Senhor. E por esse fato eu achei que naquele momento não era o momento propício de eu aceitar Jesus. E ali começou, né, uma trajetória muito grande na minha vida, como eu citei aqui, de que passou-se uns anos, né? Passou-se uns anos, eu comecei a sentir um vazio dentro da minha casa. E ali eu comecei a conversar com meu esposo, tá faltando alguma coisa aqui dentro de casa. E ali eu falei assim, e agora? Como que a gente vai fazer? E ali várias tentativas e nada. Ali também entendi que Deus, ele cerrou a minha madre, né? Tem até a passagem de Ana, né? Sim. 1 Samuel, que fala. E ali eu vi que o Senhor tinha cerrado a minha madre. Mas até então, Jamile, eu não era evangélica. Eu fui entender, né, que o Senhor tinha cerrado a minha madre quando eu comecei a caminhar, né? E ali eu ouvia, né, muitas coisas dentro da igreja, né, que o Senhor ele trabalha na vida das pessoas. E ali eu comecei a sentir essa falta também de que algo para poder mudar a minha história, né? Porque chegou um fato também, Jamile, que pelo fato de eu não conseguir engravidar por muitos anos, eu queria separar do meu esposo, porque eu achava que a culpa era dele e a gente vivia numa situação de muitas discussões, muitas brigas. Eu achava que ele era o culpado e ele também achava que eu era culpada, porque ele queria ser pai e eu queria ser mãe e aquela... Colocava a culpa um no outro. Exatamente. Mas, ao decorrer do tempo, eu entendi aquilo que o Senhor queria comigo, né? E ali eu comecei devagarzinho, indo na igreja, buscar. E ali o Senhor começava a falar comigo, usar os vasos, falar comigo. E ali eu entendi que Deus, ele tinha me escolhido. No meio da multidão, né? O Senhor escolhe para mudar a história, para mudar a situação. Mas, voltando, Jamile, lá atrás, né? Porque eu não queria ser crente, né? Eu bebia muito. Pegava o dinheiro, meu esposo tinha o dinheiro, pegava. Quando ele chegava, já estava lá com a bebida, já preparada, sabe? E aquela situação bastante confusa dentro da minha casa.
mas sempre indo na igreja visitar, mas não queria compromisso. Sim. Não queria compromisso. Eu queria que Deus fizesse algo por mim, mas eu não queria me doar. Nada com Deus, né? Exatamente. Eu não queria nada com Deus, nada. E com o tempo, no meio da caminhada, eu consegui entender, né, que Deus ele tinha uma obra na minha vida, uma obra muito grande. E ele sempre falava que tinha uma obra muito grande na minha vida e eu não entendia que obra era essa. Porque até então eu queria ser mãe. Sim. E a minha amada estava cerrada. E quando eu aceitei Jesus, eu achei que aceitei Jesus, Jesus já ia fazer um milagre ali, eu já ia ter meu filho. E aquele negócio. Sendo que não foi assim, foi mais um processo. Foi mais uma luta, mais um processo que eu passei ali diante, né, da minha caminhada, que eu chorei muito, Jamílio. Como eu chorava. Eu chorava pedindo a Deus, eu acordava pelas madrugadas em oração, pedindo a Deus um filho. Eu entendo, Jamílio, que quando o Senhor ele falou que o meu testemunho iria chegar em vidas, em pessoas, eu achava que seria eu ministrando. Eu achava que seria eu falando do amor de Deus. Você, no começo você falou que quando engravidou você não queria, ou foi antes de engravidar? Você não queria filho para atrapalhar seu casamento, você pensava assim. Mas o que fez você mudar depois que você perdeu o filho? Você sentiu algo? Uma falta? Porque antes você não queria, né? Geralmente, assim, você ia ficar feliz. Pessoas que não queriam filho, vamos supor, né? Um exemplo. Se fosse ao contrário, você ia ficar feliz. Sim. Né? Eu não queria mesmo ter filho porque ia trabalhar no casamento, né? Não chegou a hora e tal, Deus levou, mas, né, eu fico mais tranquila. Mas não, você ficou querendo ter outro filho. O que mudou? Isso. Com o tempo você com queria o tempo que existia muita cobrança, né? Muita cobrança dentro de casa, né? Meu esposo, muita cobrança na época com a minha sogra, que todo mundo tinha filhos, menos eu, né? Então, acabou surgindo, sabe, a situação ali, até conflito dentro de casa, porque existia muita cobrança, mas com o tempo eu entendi que dentro da minha casa faltava algo. E naquela época eu desperdicei esse algo, aquilo que Deus tinha me dado, eu desperdicei. Com o tempo eu senti falta. Senti minha casa vazia, senti que eu precisava de algo para completar a minha família, que a minha família até então estava incompleta, né? Filho sempre é um cumprimento da parte de Deus, né? Então eu comecei a sentir essa falta de um filho dentro da minha casa. Um filho é uma bênção, né? É uma bênção. Sim, mas pode continuar. E ali, com o tempo, eu aceitei Jesus, né? Como eu falei. Sim. E um processo muito grande, processo de choro, de lágrimas. E como eu estava falando, Jamílio, tem muitas pessoas hoje, muitas mulheres, eu ouço muitas mulheres dizer que por mais que a medicina esteja avançada, por mais que a facilidade esteja no nosso meio, tem mulheres que não querem, que não têm condições, que não querem chegar a esse ato de chegar até a medicina, que é a medicina do céu. Então tem muitas mulheres chorando. Hoje pode ter muitas mulheres chorando, querendo ter filhos, casais querendo ter um cumprimento, que é o filho da união, do amor, né? Então tem muitas pessoas chorando, muitas mulheres chorando, depressivas, angustiadas, sem vontade de fazer nada para a sua vida, porque vê que está faltando algo. Então hoje eu entendo que, eu creio que através desse testemunho,
vai edificar muitas vidas, muitas pessoas, muitas mulheres, casais, para não desistir do sonho, para não desistir do projeto, para não desistir daquilo. Se Deus fez uma promessa, Deus ele é fiel para cumprir. Então, eu entendo que esse testemunho vai chegar em casas e famílias e vai mudar a história, vai mudar a mente de mulheres, vai mudar a atitude de mulheres e de homens também. E ver que a nossa única solução é em Cristo Jesus. Porque a gente entende que indo lá fora, em meio à medicina, não descartando a medicina, porque ela é bem viável. Mas nesse meio, eu acho que é só Deus mesmo para poder fazer milagre. É o que o médico fala que não tem jeito, exatamente. Dá jeito para Deus. Assim como o médico falou para mim, que não tinha jeito para mim, não tinha solução. Não tinha o que fazer, foi o que ela falou para mim. Na época, a minha médica falou, não tem o que fazer. Eu já fiz de tudo, você já fez todos os exames. Inclusive, Jamile, eu levei o meu esposo, né, para fazer um exame, né, de vasectomia, para saber se o problema era... estava surgindo o problema. Sim. Eu achava que o problema era com ele, a nossa briga era essa. O problema não sou eu, o problema é você. Então, vamos ver de onde está surgindo esse problema. E fomos ver e ele não tinha nada. Eu entendo também, Jamile, que era a obra que o Senhor tinha comigo. Né? Era o jeito de Deus me chamar para o apisco, né? E foi dessa forma que ele mexeu, né? No meu... eu falo que naquilo que é impossível para o homem, é para a gente entender, né? Que é para Deus fazer, porque tem coisas que é para Deus fazer, não o homem. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? E hoje eu entendo isso, mas eu acredito também que hoje vai ter despertamento para muitas mulheres, Jamile, para entender a obra que Deus tem na vida, para entender que Deus faz milagre, né? Isso. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Bom, aí você aceitou a Deus, aí teve esse processo, né, que você queria que Deus fizesse logo. Rápido. Como foi esse processo? Eu aceitei Jesus com 1 ano, menos de 1 ano, sendo mais objetiva, menos de 1 ano, eu achava que Deus tinha que fazer aquilo que eu queria, abrir minha madre, me dar um filho. E não foi assim, né? Como eu falei, foi processo, muito choro. E ali eu, de tanto chorar, teve um dia que eu falei assim, eu vou desistir. Eu não quero mais chorar, não quero mais orar, não quero fazer mais nada. Se Deus não me deu até agora, então eu não quero mais filho. E foi aí, Jamile, que o Senhor me surpreendeu, né? Deus me surpreendeu, sabe, de uma forma sobrenatural. Eu achava, Jamile, que eu estava passando mal, que eu estava com uma enfermidade, doente, e sabe, ia para médico, via de médico, fazia exames. E foi ali que eu descobri que eu estava gestante, né? Que eu estava grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida, Jamile, foi uma emoção muito grande. Chorei tanto que ali na sala eu falei, glória a Deus. O médico não entendeu nada. Ele, você está dando glória a Deus? Eu falei, sim, porque só Deus para poder fazer o impossível na minha vida, e Ele fez. E hoje eu tenho meu filho, né? Meu Samuel, filho da promessa, né? E você fala que você quase se separou? Sim, Jamile, quase me separei. Quase me separei porque eu não queria atrapalhar o meu esposo. Sim. Eu achava que eu estava atrapalhando ele e por motivos também de muitas brigas, né, que a gente estava tendo por conta de não ter filhos. E eu falei, vamos se separar. Vamos se separar porque eu não quero mais ficar com você, eu não posso te dar filhos. Sim. E eu falava, apontava o dedão na cara dele, dizia, o problema é você. E ele falava, não sou eu, você que é estéril, você que não pode me dar filhos. Você, o problema não sou eu, depois de ele ter feito o exame, né? E começou as coisas a ser jogadas, né, em cima de mim. Você que não pode ter filhos, você que tem um problema. E eu falei assim, então vamos se separar, né? Vamos se separar, você vai para sua mãe e eu fico aqui na minha casa. E foi uma outra batalha dentro de casa, né? Que eu queria botar ele para fora
E aquela Meu aquela Deus. brilha toda, Jamília. Mas ali também eu entendo que foi para nosso crescimento, né? Sim. Foi para nosso crescimento, mas foi terrível. O tempo que eu não podia gerar foi terrível. Dentro de casa, no meu casamento ficou bastante abalado, muito mexido pelo fato de a gente andar com pessoas que tinham filhos e a gente não. Aí chegava dentro de casa, eu frustrada, ele também, sabe? Então era uma coisa muito. Era uma coisa Terrível, terrível, sim. Jamila. Mas daí ele ficou quanto tempo longe da casa, né? Sua casa, casa dele, né? Sim, Ficou bastante tempo ficou, Jamila. separado? Ficou bastante tempo separado. E aí, mas com o tempo, né? A gente foi conversando, ele foi se achegando, Sim, sim. né? A gente foi conversando e, e ali a gente começou a se entender, né? Eu acho que foi depois disso que o Senhor ele fez, né? Ele me abençoou, Glória a né? Deus. E- Então, aí você gerou um filho, né? Você fala que ficou bastante feliz, você chorou. E esse processo da gravidez, como que foi? Foi, não foi muito, é assim, no começo eu fiquei muito feliz, né? Sim. Fiquei muito feliz, meu esposo também. Mas pelo fato, Jamile, de assim, o meu esposo não entendeu muito ali o nosso processo, né? Ainda gerava alguns conflitos, Sim. porque ele não entendia, achava que foi uma coisa normal. E eu queria fazer ele entender que não foi uma coisa normal, Sim. que foi algo da parte de Deus, né? E ali, nisso também afetou bastante, mesmo eu gestante, feliz, né, glorificando o Senhor, né, eu tentando fazer ele entender isso, né, que é da parte de Deus, né, ele dizia que não era da parte de E o que Deus. que ele pensava? Ele dizia que eu engravidei por conta dele. Ah, E eu falei, não foi por conta só de você, foi porque Deus permitiu. mas ele não queria ter filha Ele queria muito, mas ele não queria dessa forma, será? isso, ele não queria que eu desse toda credibilidade para Deus. Ah, Ele queria entendi. para ele, né? Ele queria Sim, para ele, sim. queria não Porque ele não foi era eu, evangélico, né? não, Ele não era, só você só era. eu, só eu. E ali eu para poder fazer ele entender e aquele processo todo no relacionamento, né? Com o tempo, né? Quando o nosso filho nasceu, né? Passamos um outro processo que o meu filho ficou na incubadora, que ele nasceu prematuro, né? Sim, sim. E eu falava para o Senhor, Senhor, por que que o meu filho eu ainda não consegui pegar meu filho no colo, né? Meu filho ficou internado e eu falei assim, vamos orar, falava para o meu esposo. E até eu fazer ele entender que era a mão de Deus ainda nos testando, Jamile, Meu né? Deus, Para sim. ele compreender, né, que é só Deus que pode fazer milagres sobre a nossa vida, né? E ali ele começou a entender aquele mistério, né? A gente orava junto, nosso filho ali internado na incubadora, a gente orávamos juntos, falava com Deus, né? E ali o meu filho foi para casa, para a glória de Deus. Hoje, Jamila, eu falo que o meu casamento é uma bênção. Meu Sim, casamento é uma graças a bênção Deus. Que de bênção. Deus, né? Tenho uma família abençoada, né? E, Jamile, o interessante é que novamente o Senhor falou comigo que eu iria engravidar novamente. Olha. Ali eu fiquei assustada porque meu filho só tinha 2 anos. Sim. E o Senhor falou assim: você vai gerar e você vai ter uma menina. Eu, uma Que menina? bênção. Ele você vai ter uma menina. E hoje eu tenho a minha filha, para a glória de Deus, Glória a né? E Deus. quando ela chegou, a nossa vida, nossa comunhão como esposa e esposo estava ali
Tá debaixo da glória de Deus, Glória tá a debaixo da Deus. misericórdia de Deus, sabe, Jamile? E hoje eu louvo ao Senhor, porque hoje eu sou mãe de um casal, sou mãe, sabe? Sou uma leoa. Presenteada, né? Isso, presenteada por Por Deus, Deus. porque era impossível, Jamile, de eu engravidar. Sim. Aos olhos do homem, era impossível eu ter filhos, porque, como eles diziam, você não tem nada, só um milagre. É só um milagre. E eu disse, então só Deus pode fazer. E Ele fez. Glória a Deus. Ele deu meus filhos e eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. E você tem algum recado para falar para as pessoas que tentam ter filho, né? Que não tá conseguindo. Então. O médico fala que não tem mais jeito. Não dá. Jamila, então, é como eu te falei, né? Nada para o homem pode parecer impossível, mas para Deus não. E eu digo para você, mulher, família, esposa, não desista um do outro. Continue ali em adoração, em oração, buscando no Senhor, porque se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele é fiel para cumprir, porque Ele falou que ia fazer na minha vida e Ele fez. E Ele vai fazer na sua vida também. Porque muitas das vezes você pode estar frustrada, achando que não tem mais jeito, não tem solução, que você não vai engravidar, que você não vai ter seu filho, a sua família por completo. Mas eu creio em Deus, Jamile, que o Senhor, né, irá fazer um milagre. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Glória a Deus. Que eu achava que era impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu achei um tempo, Jamile, que seria impossível. Sim. Mas para Deus nada é impossível. Ele me mostrou que para Ele nada é impossível. Glória a Deus. Ele fez o milagre. Então, Jamile, o meu esposo, né, depois que a gente tivemos nosso filho, Sim. Ele achava que ele que fez tudo, que Deus não fez nada. E a nossa briga também foi por conta disso, né? Pelo fato de eu ser evangélica, né? E ele não. Então, Sim. essa nossa briga constante, porque ele falava que ele que fez o filho. E eu não, quem fez o nosso filho, quem nos deu foi Deus. Sim. E ali começava também mais uma briga dentro de casa, porque ele não queria dar honra quem tinha de direito. Né? A honra era de Deus. E ele queria trazer a honra para a vida dele. E aquilo ali me chateava de uma forma. E em decorrer disso, de muitas discussões por conta disso também, ele teve um tempo que ele pegou meu filho com 2 meses ou 3 meses de idade, colocou dentro do carro e saiu com meu filho. E eu gritando desesperada, traz o meu filho de volta. E ele falava, o filho é meu. Meu Deus, que filho desespero. É meu. Eu falei, não, o filho é nosso filho. Eu chorei muito. E outra, Jamile, quem buscava era eu. Sim. E ele queria a honra para ele. Meu Deus. Eu não queria dar honra a Deus. Buscava a Deus, você Eu buscava a Deus porque eu queria gerar. Sim, eu queria ter filhos. Sim. E ele nada fazia. Vocês têm muita briga, então. Muita briga por conta disso. Aí, Jamile, pelo fato de... as nossas brigas eram por isso também, sabe? E isso também me entristecia, né? Porque eu estava ali em busca, fazendo de tudo para manter a nossa casa em paz, né? E ele pouco, mas graças a Deus, né? Deus é bom que ele hoje, né? Ele tá tranquilo, ele entende, né? Que é Deus, né? Que faz, é o Deus que faz milagre, né, Jamile? E isso também me conforta bastante, sabe? Me deixa muito feliz. Tinha mais motivo nessa briga? Jamile, tinha muitas brigas e o motivo é que você dá má atenção ao seu filho. Exatamente, Jamile. Eu dava muita atenção para o meu filho e isso também gerava briga dentro de casa,
né? É isso que a gente temos que entender no meio do casamento, né? Que a gente não tem que priorizar o filho, esquecer o esposo, a esposa. Isso. E eu priorizava o meu filho em tudo. Tinha dia que eu não ia para a igreja porque eu tinha que olhar meu filho, né? Eu falava, não, meu filho em primeiro lugar. Eita, aí já... Eu deixava tudo somente para cuidar do meu filho. E isso começava também a gerar conflito dentro de casa, Sim, né? sim. São as pequenas coisas que a gente acha que é normal, que a gente acha que não vai dar em nada, e que acontecem muitas coisas, né? E aquilo ali incomodava também meu esposo, né? Não porque ele não amava o filho, amava, mas ele também queria atenção. Sim, sim, né? da sua esposa. Exatamente. E eu não dava atenção devida para ele, né? Porque tudo era meu filho. Botava meu filho para dormir no meio da cama. Ele tinha um berço, mas eu botava no meio da cama. E meu esposo falava, bota ele no berço. Eu falei, não, deixa ele aqui. Dorme você lá no sofá, porque senão vai incomodar ele. Você pode jogar o braço em cima dele. E era assim. E já começava a briga até de madrugada. Porque eu pegava meu filho e botava no meio da cama. Sim. Né? Teve um tempo que Deus me chamou a atenção também com isso. Ele tem que ficar no lugar dele. Ele tem a caminha dele, então deixa ele no lugar dele. E, sabe? E isso também eu fui aprendendo, né? Porque para eu ter um casamento... Tira a intimidade do casal. Exatamente, tirava muito. Isso, muita intimidade. O casal tem que ter um momento deles, né? Sim. Por mais que eu quis, uma coisa que eu quis tanto, né? Mas eu não soube... Você não soube... tratar daquela situação ali da melhor forma. Né? Separar, né? Exatamente. Certo. Eu não sabia separar. Eu queria meu filho todo o tempo ali junto comigo, porque eu chorei muito, porque isso. E eu tirava o meu esposo, o meu casamento, deixava do campo. Né? E a nossa intimidade também estava abalada, porque eu só cuidava do meu filho. Já errou aí, né? Eu só queria cuidar dele. Né? Não que a gente não tenha que cuidar, mas a gente tem que separar. Sim, com certeza. Chegou um tempo que eu não soube separar essa situação. Né? Então, por isso, pelo fato disso, que gerava alguns conflitos. E muitas mães fazem isso. E muitas mães fazem isso. É por isso que a gente vê muitos casamentos, né, até abalados, destruídos. Né? Porque não sabe separar as coisas. Coisas que eu não fazia. Eu não sabia, né, separar. Até pouco tempo, né, atrás, uns 10 anos mais ou menos atrás, que é a idade da minha filha, né, a gente começou um novo conflito por conta disso. Porque eu priorizava, aí eu passei a priorizar a minha filha. De novo, aí eu botava os meus 2 filhos na cama. Ai, meu Deus. Era, Jamília. Aí ele falava, bota as crianças na cama. 4 pessoas na cama. E era meu assim. Deus. Mas ali, né, a gente começou a manusear, né? A gente começou a botar as coisas no lugar, né, na verdade. Né, as crianças Eu sei que a gente é mãe super protetora ali, né? Mas devemos saber lidar com cada coisa, ele colocar no seu lugarzinho. Marido é marido, filho é filho, né? Cada um tem que ter seu momento. Pois é. A gente não pode colocar o filho em primeiro lugar de tudo. Eu achava que um momento, porque pelo fato de eu ter chorado tanto, o momento era os meus filhos, não o meu esposo. Então é por isso que mexia bastante assim no nosso relacionamento, porque eu achava que teria que ser assim, daquele jeito, do meu jeito. Né? E Deus, com o tempo, ele foi mostrando que não era daquele jeito, que o jeito que eu estava fazendo era errado. Né? Eu estava priorizando meus filhos e não meu casamento. Né? E como que eu vou manter um casamento sem priorizar o casamento? Né? Só os filhos, né? Não tem como. E como ele voltou com seu filho, né? Voltando nessa parte aí, ele foi embora e você... gritando ali, como que ele voltou? Então, meu Deus do céu. Ele passou a noite fora, né? Com meu filho, bebezinho. Meu Deus. E a minha sogra teve que interceder, teve que entrar na frente. Sim. Né? Ele foi para onde? Ele foi para casa da mãe dele. Sim. Ele foi para casa da mãe dele, falou que não ia vir embora, que ia ficar lá com o nosso filho. E aquele negócio, e eu nervosa em casa. Aí, com o tempo, aí minha sogra foi conversando com ele na época e ele levou meu filho de volta. Trouxe de volta.
trouxe meu filho de volta, sabe? E Meu Deus. E quando que esse conflito chegou ao fim? então, Jamile, chegou ao fim depois que eu me posicionei. Sim. Depois que eu me posicionei diante de Deus, né? Porque por mais que Deus ele me deu, abriu a minha madre, me deu meu filho, Sim. eu não sabia trabalhar Sim, essa sim, situação. sim. Então, eu tive que tomar posição, ouvir a voz de Deus, né, dentro da minha casa, para Sim. saber como lidar com aquela, com tudo que estava acontecendo, para que a bênção não virasse maldição, sabe? E ali eu comecei a me posicionar em oração. Isso. Pedir a Deus estratégia, pedir a Deus direção, pedir a Deus sabedoria para poder lidar, para poder acabar com as brigas dentro de casa, para poder acabar com os conflitos, com aquela ligação toda que eu tinha e deixava meu esposo de lado, Isso. sabe? E também teve época, Jamile, que o meu esposo também me deixou de lado, porque ele começou a ficar com os nossos filhos e me deixava de lado. Então, isso a gente... O papel inverteu. Exatamente. Teve um tempo que o papel inverteu. E ali eu falei assim, não, vamos colocar, fazer as coisas direito. E ali a gente começou a conversar, né? Diante de Deus, Sim. conversava, botava Deus na frente, para a gente poder estar cuidando não só dos nossos filhos, mas também do nosso casamento, que foi bênção de Deus, assim como nossos filhos também é bênção de Deus, mas a gente não estava sabendo lidar com aquela situação toda, Sim. né? Tudo era muito novo para a gente, então a gente achava que a prioridade era eles, somente eles, e a gente esquecia da gente. Meu Deus. Sabe? Então ali a gente teve que entender isso. Eu tive, vamos sentar, porque eu também agi dessa forma. Então, se você continuar agindo dessa forma, vai continuar a mesma coisa. Então ali a gente sentamos, entendemos que aonde, e paramos e vemos aonde nós estávamos errando, né? Sim, sim. Para a gente poder ter o nosso casamento sólido, abençoado que a gente tem hoje. Glória a Deus. Algo também que eu esqueci de relatar, na minha na terceira gravidez, o meu esposo queria uma menina. E eu falava para ele, o que vier, amém. A gente tem que agradecer a Deus. E ele falou, não, eu quero uma menina, tem que ser uma menina agora. Nossa. E eu falei, não, tem que ser uma menina, tem que ser aquilo que Deus, né, achar que tem que ser. Sim, Né? sim. Então a gente tivemos muitos conflitos por conta disso também, né? Teve um fato que ele achou até que eu estava mentindo quando eu fui fazer a ultra, né? E que deu uma menina de fato. Sim, Né? Até sim. porque Deus já tinha falado comigo que ia ser uma menina. Mas ele não acreditou, Jamile, que era uma menina. E ali ele ficou muito nervoso, sabe? Ele ficou muito nervoso, achando que eu estava enganando ele. Mentira. Né? Sabe? E Jamile, o meu esposo não é evangélico, Jamile. Então, Sim. ele não acredita muito, sabe? Sim, sim. Quando que é Deus que está falando. Tal. Então, eu já passo esse processo também, né? De ele... Hoje não, mas hoje ele já está mais tranquilo. bem mais tranquilo. Mas naquela época era muito difícil, né? E ali ele saiu desesperado, sabe? Com o carro desesperado, achando que eu estava mentindo para ele, né? Que eu não estava grávida de menina, porque ele queria uma menina. E eu falei, mas Deus vai nos deu uma menina, né? E ele só acreditou quando a neném nasceu. Meu Deus. Que ele viu que de fato era uma menina. Nossa. Porque até então ele está dizendo que os médicos estavam mentindo, que eu falei para os médicos mentir, que era uma menina. E eu falei, como que eu vou falar para os médicos mentir uma coisa dessa? Sim. Então ele só acreditou quando a nossa filha nasceu, né? E graças a Deus, né, hoje, né, a nossa filha está lá, graças a Deus, né? Para a glória de Deus. Uma bênção, né? Uma bênção, Jamile. Mas hoje o seu casamento está restaurado. Para a glória de Deus, Glória Jamile. a Deus, sua família, seus filhos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Jamile. Hoje meu casamento está restaurado, abençoado. Tenho uma família abençoada. Amém. Para a glória de Deus. Né? Eu queria tanto ser mãe e o Senhor abençoou, nos abençoou, tanto eu quanto o meu esposo, né? Hoje meu esposo é mais centrado,
nós somos mais centrados. Hoje nós sabemos separar as coisas, sabe? Filho, casamento, né? Então, por conta disso, né? Com a ajuda de Deus, né? Glória a Deus, sim. Tudo restaurado, né? E abençoado, né? Com a E é glória de incrível Deus. como Deus cuida da gente. Mesmo que você não era crente, não servia a Deus, Deus já estava ali com Tinha um você, te cuidado. abençoando. Tinha um cuidado cuidado. grandemente. Porque até quando você estava grávida, né, Deus deu uma chance para você. Queria que você servisse a Ele. Ali você não era evangélica ainda, mas Deus propôs uma coisa para você que seu filho nascesse com saúde, vivo, mas que aceitasse a Deus, né, o caminho dele. Mas ali você não aceitou, Não aceitei. foi desobediente, mas ali você teve aquele processo todo, né, de engravidar de novo. Mas mesmo assim Deus estava Foram ali 9 com anos de você. processo, gente. 9 anos é 9 muito anos tempo. tentando ser Quando a mãe. pessoa, Desenganada, 9 anos. meu Deus, mas você estava ali, né, buscando, não desistia. Glória a Deus. E Deus, Ele concedeu, né, um filho, e não só um, mas 2. Glória a Deus. glória Deus de seja Deus. louvado. E hoje você serve a Ele. Hoje eu sirvo a Deus. Glória a Deus. Hoje eu sou, para a misericórdia de Deus, sou mãe, sou esposa, sou ministra da palavra do Senhor. Glória a Né? Deus. Ele me chamou, né, para estar ministrando a palavra dele. Né? Eu costumo dizer que tudo é para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Né? Não é nada para a gente, né, Jamile? Sim, tudo para a nada, obra do tudo Senhor. é para Deus. Né? Eu Sim. costumo dizer que nas minhas ministrações que tem que ter alma no altar. Né? Tem que ter alma para Jesus. Isso mesmo. Né? E eu acredito também, Jamile, que através desse testemunho o Senhor vai resgatar pessoas, Deus vai resgatar mulheres, Glória né? a Deus. E Sim. por algum motivo possa estar afastada, né? Entristecida, afastada da presença de Deus, né? Mas que Deus vai, através desse testemunho, Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Glória né? a Deus, eu creio. E eu creio também, eu medito muito nessa palavra, uma palavra que fala muito ao meu coração, né? Mateus 6,6, né? Que quando a gente entra dentro do nosso quarto, fecha a nossa porta, ali o Senhor fala conosco. Né? É o nosso secreto. É o né, nosso com secreto, Deus. nossa intimidade, né? O nosso quarto. Isso, como isso é forte, né? Valioso. Muita coisa. Sim. Glória a Deus. E, irmão, você falou que prega, né, a palavra do Senhor. Você prega através na igreja ou online mesmo? Você Na igreja. Na igreja? E você tem Instagram também. Você prega lá também? Faz eu live? faço live no Facebook. Olha, que legal. Você quer deixar seu Instagram? É o mesmo, é Estela Moreira. Mas pode falar para as Amados irmãos, então, você que puder, né, possa estar me seguindo, porque lá no meu Facebook, né, e no meu Instagram tem sempre uma palavra de Deus, uma palavra de restituição, de cura, libertação. Meu Instagram é Estela Moreira, tá? Você que puder, tudo é para a glória de Deus, né? Isso, e para a glória de Deus. Jesus. Amém. Já chegando no finalzinho. Amém. Glória a Deus. Né? Antes de orar, encerrar, quero estar aqui abrindo aqui a palavra do Senhor. Deus continua falando. Amém. Né? É preciosa a promessa de Deus. Quero que a irmã tire uma palavra do Senhor. Glória. Eu vou ler, tá bom? Para a gente também meditar nessa palavra. Amém, Jamile. Glória a Deus. Bom, a palavra de hoje diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Amém. Glória a Deus. Jeremias 29:11. Deus continua falando fortemente. Porque eu sou que conheço os planos que tenho. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deus tem um plano. Amém. Tinha um plano para você, né? Amém. Desde o comecinho ele tinha um propósito para você. Verdade. E esses planos, ela se cumpriu. Glória a Deus.
teve filho, Deus concedeu os filhos para você, reestruturada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E você hoje prega, fala da palavra de Deus, é uma mulher de Deus, serve a Ele. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso, Amém. né? Que possa encontrar muitos corações, que Deus venha falar através desse testemunho. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que a irmã faça a oração. Amém? Amém. Pode ficar à vontade. Senhor Deus eterno Pai, somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, por esse dia, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos concedido nesse dia de hoje. Pai, seja conosco, continua conosco, nos ajuda. Pai, alcança pessoas, vidas nesta hora. Aqueles, Pai, que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Deus, alcança, Pai, a cada um nessa tarde, desse dia. Abençoa, visita o lar. Abençoa a madre desta pessoa. Pai, seja conosco. Abençoa teus filhos, Pai, que aqui se encontram. Pai, nos dê, Senhor, um final de dia abençoado na Tua presença. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E encerrando Aleluia. esse testemunho maravilhoso, que Deus abençoe, irmãs. Sei que você passou por um aperto para chegar aqui, mas chegou, porque Deus sabe, né? O dia certo, a hora certa, e não tem ninguém para que possa impedir o acontecimento de Deus. Né? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos queridos, né? Por Deus, por vocês, abençoe sua esposa e sua casa, amém? Amém. Fico muito feliz e honrada. A honra é minha. Glória a Deus. Oportunidade. Amém. Você, Deus abençoe. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Eu te espero até o próximo testemunho, viu? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.